Boa noite, meus irmãos. Que bom revê-los aqui. Era muito difícil, né, pastor? Pregar para ninguém na igreja. A gente olhava para a câmera, mirando o rosto dos irmãos que estavam em casa. Mas hoje está um pouco mais fácil pregar. A gente consegue se lembrar ainda de irmãos e irmãs queridos que não podem estar com a gente, mas eu sei que vocês estão acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelo canal do YouTube. Vocês que estão aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse tempo de compartilhamento seja um tempo preciosíssimo para as nossas vidas. A gente está estudando a série, eu acho que eu fui apertando aqui sem querer, né? Confiança inabalável. A gente passou no mês de julho pelos Salmos de Lamento, no mês de junho pelos Salmos de Lamento, a gente aprendeu a lamentar com os Salmos na Escola dos Salmos. No mês passado, julho, a gente caminhou no Transforma o Meu Lamento em Alegria, um clamor do nosso coração para que o Senhor nos ajudasse a sair de lugares de desespero, de desconfiança, para um lugar onde a nossa confiança é fortalecida. E agora a gente vai falar sobre confiança. Os Salmos são uma coleção de hinos lindíssimos, a tradição do povo de Deus desde o Antigo Testamento que nos ensinam não apenas a lamentar, mas nos ensinam também a declarar os nossos louvores, a declarar a nossa confiança, a declarar a nossa esperança no Senhor das nossas vidas. A gente vai conversar hoje sobre o Salmo 23, esse salmo que durante esse ano especificamente falou muito ao meu coração e Deus já me deu a oportunidade de compartilhar ele. E lições novas foram surgindo, lições frescas da parte do Senhor foram descendo do céu, assim como aquele maná que era derramado todos os dias, era o maná feito na mesma padaria celeste que descia sobre o povo de Deus no deserto. Mas a palavra de Deus, tantas vezes a gente volta e revisita textos que a gente já leu inúmeras vezes, mas a nossa alma é revigorada de uma maneira diferente, nós somos abençoados de uma maneira diferente. Eu leio com vocês na versão Almeida, revista e atualizada, a palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra e eu clamo que no nome de Jesus, ela fale aos nossos corações, ela nos fortaleça, ela nos confronte, ela nos exorte e que ao sairmos daqui, Senhor, ao terminarmos essa transmissão, que os meus irmãos saiam mais fortalecidos no Senhor, saiam mais consolados pelo Senhor, saiam reanimados pelo Senhor e pela Tua palavra, que é capaz de tirar-nos da cinza e do pó e erguer-nos, ó Deus, em lugares elevados. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra que fala ainda hoje. Eu te peço no nome de Jesus, a despeito das minhas falhas e das minhas imperfeições, usa-me, ó Deus, como canal limpo por onde o Teu Espírito passa para transmitir a Tua mensagem ao coração dos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vive o tempo todo numa tensão entre as nossas necessidades e as nossas vontades. E pensando nas nossas necessidades, aqui na tela estão projetadas algumas das nossas necessidades mais básicas. Por exemplo, água. Dizem os estudiosos que a gente não consegue viver mais que 3 dias sem um gole de água. Jesus conseguiu passar 40 dias sem comer e beber nada no deserto. A gente não consegue viver sem alimento também. Nós não conseguimos viver sem proteção. E se você for voltar
alguns séculos atrás, você vai ver que um psicólogo, sociólogo chamado Abraham Maslow, ele criou uma pirâmide, e nessa pirâmide ele enumerava as necessidades dos seres humanos, desde as mais básicas até as mais complexas. E nas mais básicas, na base dessa pirâmide de importância, estão a necessidade por água, por alimento, e logo no nível subsequente vem a necessidade por proteção, uma casa, um teto, que me proteja da chuva, que me proteja de animais selvagens em tempos onde havia ainda bastante mata. Mas também existe uma outra necessidade. Os seres humanos têm necessidades mais complexas, como a necessidade por pertencimento, necessidade por comunidade. Eu sei que todos vocês sentiram muita falta da igreja no tempo que a gente esteve isolado socialmente, que a gente não podia se reunir. Eu sei que você está em casa, você ainda também está com muita vontade de poder vir para a comunidade a qual você pertence. A gente sente falta de estar junto, a gente sente falta de abraçar, a gente sente falta de relacionamento, porque essa é uma das nossas necessidades. E a necessidade mais complexa de todas é a necessidade que nós temos de alegria, de satisfação. E quantas pessoas nos nossos dias, meus irmãos, buscam em cisternas rotas, em meios errados, a plena satisfação da sua alma, a satisfação das suas necessidades, sejam elas mais básicas, gente que busca no dinheiro e no poder a segurança necessária para continuar tendo água, para continuar tendo alimento, para continuar tendo proteção, gente que acaba focando no lugar errado, quando, na verdade, esse salmo convida a gente a olhar que o Senhor, que é o nosso pastor, supre cada uma das nossas necessidades mais básicas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus tem um compromisso muito sério com cada uma das nossas necessidades, não com as nossas vontades. A gente vai ver isso mais à frente, que por amor do nome do Senhor Ele não nos deixa faltar nada, Ele tem um compromisso com as nossas necessidades, não com as nossas vontades. Então, é necessário que a gente pare para pensar que se a gente não recebeu algo de Deus ainda, algo que a gente quer muito, é que muito provavelmente a gente não precisa daquela coisa que a gente tanto quer. E Davi, como salmista, que escreveu tantos salmos belos e escreveu o Salmo 23, ele traz para a gente duas figuras que mostram todas essas necessidades que eu coloquei aqui, essas necessidades básicas que todos os seres humanos têm. O Davi trouxe em duas figuras de Deus para conosco a realização, a satisfação das nossas necessidades. E a primeira dessas figuras é a figura do pastor. O Salmo começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Davi foi pastor de ovelhas a vida inteira dele. Durante muito tempo da vida dele. Depois ele continuou sendo pastor, mas agora não de ovelhas, ele continuou sendo pastor de gente, porque ele foi um dos maiores reis de Israel. E Davi, que pastoreou ovelhas e pastoreou gente, ele sabia muito bem que pessoas e ovelhas são muito parecidos em vários aspectos. As ovelhas são animais estúpidos às vezes, as ovelhas são bobinhas às vezes, e assim nós, seres humanos, somos. Nós não temos muita noção das coisas. Tantas vezes na nossa vida a gente acaba metendo os pés pelas mãos por nossa inocência de alguns assuntos, ou pela nossa ignorância, nossa estupidez. Você pode falar, eu não sou estúpido não, tá? Você está me xingando aqui. Primeira vez que a igreja reabre, eu venho para a igreja, vem me chamar de estúpido. Mas assim como ovelhas necessitam de direção, necessitam de condução, nós também precisamos ser essas ovelhas nas mãos do grande pastor. Por várias vezes na história do povo de Deus, a gente vê Deus sendo retratado como o pastor de Israel. Deus, Yahvé, o Deus do seu povo, é o pastor que guia o seu rebanho. 40 anos no deserto, Deus guiando como rebanho as pessoas pelo deserto. E a gente vai ver mais à frente, em João 10, que o próprio Jesus refere-se a si mesmo como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Davi, aqui nesse salmo, ele que foi pastor de ovelhas, pastor de gente, ele não se coloca um nível acima, ele se coloca com humildade diante de Deus, como uma ovelha que precisava ser conduzida, precisava ser alimentada pelo grande pastor.
Tantas vezes na nossa vida a gente não tem um coração ensinável, não é verdade, meus irmãos? Tantas vezes na nossa vida a gente quer ter as coisas, mas a gente não quer se colocar debaixo do cajado do nosso pastor que nos guia, que nos direciona. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas esse pastor, que é o Senhor para as nossas vidas, ele provisiona aquilo que nós necessitamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O que é que não vai me faltar? Nada do que eu tenho necessidade vai me faltar. O versículo 2, 3 e 4, eles contam para a gente o que são essas coisas que não vão nos faltar. Aqui diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, ele providencia alimento para mim. Todas as vezes que eu precisar me alimentar, o meu pastor produz, o meu pastor me guia a pastos verdejantes. Se você olhar a vegetação de Israel, se você teve a oportunidade de ver algum filme que retrata aquela região, ou talvez você tenha tido o privilégio de visitar a região de Israel, você vai ver que não é uma região propícia para pastos verdejantes. Mas o nosso pastor providencia pastos verdejantes, mesmo quando o clima do lugar onde a gente está não é um clima propício. Mas não apenas alimento. Aqui diz que o nosso pastor nos leva para junto das águas de descanso. Olha só, mais uma necessidade básica sendo suprida pelo nosso pastor. Ele nos leva para junto das águas de descanso. E se você, mais uma vez, olhar para a geografia de Israel, você vai perceber que a maioria dos rios de Israel são rios de torrente. Aqueles rios que não são ribeirinhos calmos, nos quais uma ovelha poderia baixar e beber facilmente água. Se a ovelha fosse tentar beber água num rio de Israel, era capaz dela colocar a cabeça ali e a correnteza levar ela. Mas o pastor do seu povo, o Senhor, que é o nosso pastor, nos leva para junto de águas de descanso. E descanso é uma palavra que aparece 2 vezes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e ele me leva para junto das águas de descanso, para as águas tranquilas. Olha as nossas necessidades sendo supridas, alimento, água, descanso. Você já experimentou trabalhar por horas e horas seguidas num dia só e você chegou em casa exausto? Eu, quando começo a trabalhar mais tempo do que eu devo num dia, no outro dia minha imunidade vai lá embaixo e eu fico mal. E aquilo que eu não fiz por querer me obrigar a descansar, a minha saúde, o meu corpo que é limitado, me obriga a ficar de cama no dia seguinte, porque eu não respeitei os meus limites, eu não aprendi a descansar. A provisão do Senhor, a provisão do nosso pastor, do nosso bom pastor, gera em nós descanso. Mas a provisão do pastor também gera para nós, nos dá direção. Olha só que o versículo 3 conta para a gente, ele refrigera a nossa alma e ele nos guia pelas veredas da justiça. Em 2012 saiu num jornal da Arábia Saudita uma matéria sobre uma porção de ovelhas, um rebanho de mais ou menos 1.300 ovelhas, das quais 400 delas morreram ao cair de um penhasco. Provavelmente era um dia sem notícia muito importante lá na Arábia Saudita e o pessoal foi publicar sobre um rebanho de ovelhas na Turquia. E aí, o que a reportagem estava querendo retratar é de que as ovelhas, elas não têm um senso de direção muito acurado. As ovelhas, elas seguem as primeiras que forem. E as outras 1.900 ovelhas que ficaram só não morreram porque as 400 primeiras que caíram amorteceram a queda das outras. Porque todas elas foram cair no penhasco. É aquilo que a mãe fala pra gente quando a gente é pequeno, né? Se fulano pular do precipício, você pula? Se fosse uma ovelha, você com certeza pularia do precipício. Você com certeza pularia atrás das outras. Mas olha só o que esse salmo está dizendo que o nosso pastor faz com a gente. Ele nos guia não pelas veredas que têm penhascos e precipícios. Às vezes a gente pode caminhar por vales de sombra e de morte, sim, mas Ele nos guia por veredas de justiça. Ele nos guia por veredas retas, planas. E por que Ele nos guia? Ele nos guia por amor do seu nome. Que tipo de pastor deixaria
as suas 1.300 ovelhas caírem do penhasco? Que tipo de pastor não cuidaria dos perigos da estrada que podem acometer as suas ovelhas, o seu rebanho de ovelhas? O nosso pastor que providencia alimento, água, descanso e direção para nós. Ele faz tudo isso, não porque nós somos ovelhas bonitinhas e que o preço de venda vai ser caro. Não. Ele faz isso por amor do próprio nome dele. E, meus irmãos, na cultura oriental, o nome de uma pessoa está intimamente atrelada ao valor e ao caráter dela. É por amor do seu próprio nome que Deus não nos deixa cair. É por amor do seu próprio nome que Deus nos providencia alimento, nos providencia água, nos providencia descanso, nos providencia direção. Porque se nós nos perdermos, não é o nosso nome que nós vamos manchar, mas é o nome do nosso pastor, do pastor que nos guia. É por amor do seu nome que ele nos guia por veredas de justiça, por veredas planas. Mas aí a gente segue, o versículo 4 diz que nessa vereda pela qual o Senhor nos guia tantas vezes, nós andaremos por vales de sombra e de morte. E nesses vales, nós, ovelhas do rebanho do Senhor, não precisamos temer mal nenhum. Nós precisamos confiar, o tema dessa série é confiança inabalável. Nos vales de sombra e de morte, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor, porque o meu pastor está comigo. E porque Ele está comigo, eu sei que a vara dEle, o bordão dEle, o cajado dEle me consolam. As promessas que Deus providencia para a gente nessa estrada, nesse vale de sombra e de morte, mas que é o vale da vereda da justiça, é a presença dEle, porque Tu estás comigo. Porque Tu estás comigo, eu enfrento o vale da sombra e da morte. Se a gente for para 2 Coríntios, capítulo 14, a gente vai ver que Paulo estava sendo guiado por Deus em uma de suas viagens missionárias pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da missão que Deus tinha entregado para ele. Porém, nesses caminhos das veredas da justiça, ele passou por vales de sombra e de morte. A gente sabe que Paulo enfrentou açoites, ele enfrentou naufrágios, ele enfrentou situações tão difíceis. Porém, ele não temia mal algum, porque o pastor dele estava com ele. O nosso pastor está conosco. E por mais que existam evangelhos nos nossos dias que digam para nós que o verdadeiro evangelho, coloquem muitas aspas nisso, o verdadeiro evangelho nos proporciona bem-estar, nos proporciona uma vida livre de problemas, isso é mentira. Porque o verdadeiro evangelho tantas vezes vai nos conduzir por vales de sombra e de morte. Mas nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Nós vamos passar por dificuldades nos nossos relacionamentos, sim. Nós vamos passar por enfermidades que assolam a nossa vida, sim. Nós vamos passar por vales sombrios, por desertos terríveis, por depressões que se abatem na nossa vida. Nós vamos passar por tempos de dificuldade, de recessão financeira, sim. Mas essa série e esse salmo nos convida a olhar para o pastor que está conosco e que atravessa conosco por esses vales de sombra e de morte. Ele promete a sua presença, mas ele também promete a sua proteção. A sua proteção. Porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara. A vara era carregada pelo pastor para poder espantar os animais ferozes que porventura viessem atacar as ovelhas que eram bobinhas. O nosso pastor tem uma vara muito forte que espanta animais ferozes no nosso caminho. Mas ele também tem o cajado que nos traz consolo. O cajado, enquanto a vara é para espantar os lobos, espantar os animais ferozes, o cajado do pastor é para nos trazer para perto. Quando a gente está indo cair no precipício, o que o nosso pastor faz? Pega o cajado, busca a gente, traz a gente, pega a gente no colo, tira do lugar perigoso e nos faz caminhar novamente nas veredas da justiça. Quando eu olho para a vara do Senhor, quando eu olho para o cajado dele, eu posso descansar e eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que mal nenhum vai me abater. Por mais que ele me alcance, ele não vai me abater. Ele não vai me matar, porque o meu pastor está comigo. Mas também o cajado dele vai me trazer para perto. Então, quando eu olho para a vara do Senhor, quando eu olho para o cajado do Senhor, eu sou consolado, porque
eu não vou morrer diante dos ataques. Mas existe uma segunda figura, além da figura do pastor que esse salmo traz para a gente, para fortalecer a nossa confiança no Senhor. É a figura do anfitrião. Os 2 últimos versículos desse salmo trazem para a gente uma outra figura a respeito do Senhor, que nos primeiros versículos foi retratado como nosso pastor, e agora ele é retratado como nosso anfitrião, aquele que nos recebe em sua casa. E olha só o que o salmista Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, e nessa mesa, nesse lugar onde Ele nos recebe, Ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso copo de vinho, a nossa taça transborda de vinho, que na antiguidade simbolizava a alegria. Em toda a narrativa bíblica a gente vai ver o vinho sendo associado à alegria. Nós somos ungidos na mesa desse anfitrião que nos recebe na sua casa, com um óleo de renovo, e o nosso cálice transborda de alegria. Até hoje no Oriente, meus irmãos, essa questão da receptividade, da hospitalidade é algo muito precioso para as pessoas que vivem no Oriente. Na época do salmista era algo ainda mais forte, quase religioso. Um anfitrião, além de oferecer pouso, além de oferecer comida para o viajante que chegava na casa dele, que era recebido na casa dele, o anfitrião era obrigado a oferecer proteção contra qualquer inimigo que pudesse vir sobre o convidado, sobre o hóspede. E olha só que imagem linda que é pintada para nós aqui no Salmo. Quando o salmista escreve, ele está olhando para a história antiga de Ló, quando recebe 2 anjos do Senhor em Gênesis 19. Esses 2 anjos chegam a Sodoma e os homens da cidade querem abusar daqueles 2 anjos, mas eles estão hospedados na casa de Ló. E ali, na casa de Ló, quando os homens maus de Sodoma pedem para Ló para que ele jogue os 2 anjos para fora, para eles abusarem desses 2 anjos, Ló oferece as 2 filhas dele no lugar dos 2 homens que vieram visitá-lo, porque era uma questão de honra proteger os convidados, e Ló estava disposto a entregar as 2 filhas dele para não ser desonrado por entregar os seus convidados. E a gente conhece a história que na hora que Ló abre e oferece as filhas, os anjos puxam Ló para dentro e aqueles homens ficam cegos, ficam perdidos lá. Mas essa história de Ló serve para ilustrar para a gente o quão importante era você ser um bom anfitrião, que além de dar comida, além de dar pouso para as pessoas, você precisava dar proteção. Então essa figura que Davi traz para a gente, essa figura do anfitrião, não é apenas um Deus que provê as nossas necessidades. O Deus que provê as nossas necessidades ficou por conta do pastor da primeira parte do Salmo. Mas agora, a imagem que Davi quer frisar é do anfitrião que nos recebe na sua casa, que nos protege e que dá do seu próprio filho para poder nos livrar dos nossos inimigos. E olha que legal, que imagem vívida que ele traz. Preparas-me uma mesa. Nos seus últimos momentos de vida aqui na terra, Jesus escolhe que lugar para compartilhar com seus discípulos uma refeição? Uma mesa no cenáculo preparado em Jerusalém. Você pode pensar, Jesus sabendo que ia morrer, nos seus últimos momentos de vida, ele resolve sentar numa mesa para ter uma refeição com os seus amigos, os seus discípulos, mas também com o seu inimigo, o seu traidor. E nessa mesa, os inimigos são chamados de amigos, porque a mesa é um lugar de comunhão. E nessa mesa que o Senhor prepara para nós, na presença dos nossos inimigos, Ele derrama o óleo que significa renovo. E essa figura do óleo aqui era muito comum na antiguidade também, para aquele soldado que voltava, regressava da guerra vitorioso, e quando ele chegava era recebido com festa por todas as pessoas. E ao chegar na cidade era preparado um banquete, ele se sentava à mesa e a cabeça dele era ungida com óleo para ele renovar as suas forças e conseguir festejar. O nosso anfitrião, o nosso pastor, nos recebe na sua mesa, unge a nossa cabeça com óleo para renovar as nossas forças. Porém, a batalha da qual eu e você estamos voltando não é uma batalha que a gente venceu,
mas é uma batalha que Jesus venceu na cruz. Jesus é o Filho que foi ferido para poder proteger os convidados. Eu e você somos os convidados da festa, que fomos recebidos, fomos protegidos. E os homens maus que vieram, açoitaram Jesus, crucificaram Ele, bateram nele até a morte. Esses homens maus o tomaram de assalto, mas nós permanecemos intactos. Nós saímos ilesos porque o nosso anfitrião nos recebeu em sua casa, nos proporcionou óleo, mas também nos proporcionou o vinho da alegria. E olha, mais uma vez, uma imagem que se conecta. Jesus, quando oferece o vinho aos seus discípulos na última ceia, o que ele diz? Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. Mas, Tássio, todas as vezes que vinho aparece na Bíblia, vinho está relacionado à alegria. Por que na morte de Jesus o vinho está relacionado a sangue, à morte? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o sangue que proporciona a alegria de discípulos que são recebidos na casa do Pai. Discípulos como eu e você que podemos beber do sangue de Cristo e receber vida na nossa vida. Todas as vezes que o anfitrião nos recebe, o acesso que nós temos à mesa do Pai é o acesso dado através do sangue do Cordeiro. E por isso nós podemos festejar. Por isso que a Santa Ceia não é uma festa fúnebre, mas é uma festa de celebração. Nós celebramos a alegria, a vida que nos é dada por meio do sangue de Jesus. E o salmista segue dizendo que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse verbo que foi traduzido como seguirão, na verdade, no original, é a bondade e a misericórdia de Deus me caçarão como um animal que corre atrás da sua presa e acerta na jugular. Essa é a intenção da palavra usada por Davi. A bondade de Deus vai me perseguir até me alcançar na jugular e vão me alcançar e todos os dias da minha vida eu vou ser perseguido por bondade. Eu não vou precisar correr atrás da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não vou precisar tentar fazer a bondade e a misericórdia, mas elas vão me seguir todos os dias da minha vida até me alcançarem como uma presa. E eu habitarei na casa do Senhor. Eu habitarei nessa mesa de banquete. E olha que coisa linda, mais uma vez a imagem da mesa do banquete que o soldado é recebido, que é a imagem que Davi tem em mente, a imagem que nós cristãos temos em mente é a imagem da mesa que Jesus prepara para seus discípulos, mas eu e você ainda temos esperança de uma mesa que está sendo preparada na eternidade. O nosso anfitrião, Jesus, foi aos céus e no capítulo 14 do Evangelho de João ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas e eu estou indo para preparar lugar para vocês. Jesus é o nosso anfitrião que está indo para a casa do Pai, para preparar-nos moradas, para essa festa que não vai ter fim, para essa mesa onde cálice de vinho vai transbordar, cálice de alegria vai transbordar. E nessa festa, a nossa alegria nunca vai acabar. Bondade e misericórdia me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. E a figura dessa mesa que a gente vai celebrar quando Jesus finalmente voltar. Mais uma vez o apóstolo João, no último livro da Bíblia, no capítulo 21, ele enxerga essa casa do Senhor onde nós habitaremos para sempre. E ele olha, ele ouve uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, eis a casa que Deus criou para habitar com seu povo entre os homens. Deus habitará conosco e nós seremos povo de Deus e Deus mesmo estará conosco. Essa é a promessa que nós temos, de que habitaremos na casa do Senhor, esse tabernáculo que desce dos céus, essa morada que será eterna, onde Deus habitará conosco, Ele será o nosso Deus e nós seremos para sempre povo dEle. O Senhor é o nosso pastor que provê as nossas necessidades, cada uma delas. O Senhor é o nosso anfitrião que promove alegria e proteção eternas. Você tem aprendido a descansar na provisão do pastor? Você tem aprendido a confiar no anfitrião que te protege de todo mal que tenta vir, e ao contrário disso, o seu anfitrião te persegue com bondade e misericórdia, tentando acertar a sua jugular?
O que a gente vai levar, o que a gente vai carregar para essa semana, o que a gente vai guardar no nosso coração. O segundo princípio dessa série, vamos ler juntos? Descanse na provisão do bom pastor. Se você tem a Ele, você tem tudo o que precisa. Confie na proteção do seu anfitrião. Na casa dele, você está a salvo de todo e qualquer perigo. Descanse na provisão do pastor. Ele provê água, ele provê alimento, ele provê descanso. Mas confie na proteção do seu anfitrião. Debaixo do cajado dele você não corre perigo. Ele traz para nós. Ele nos traz muito perto do seu abraço, do seu aconchego. E nesse abraço nós estamos seguros, perfeitamente seguros. Ele nos guia, Ele nos dá a direção. E quando a gente estiver prestes a cair de penhascos, Ele mesmo continua a nos guiar por veredas planas. Por amor do nome dEle. Não por amor a nós, mas por amor do caráter e da honra dEle. Que Deus abençoe a sua semana, que você aprenda a confiar, que você aprenda a descansar na provisão do pastor e na proteção do anfitrião.